Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outro barco o seguiu. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Querido, o tema dessa palavra é como vencer na tempestade. E eu não errei o tema. Eu sugeri esse tema a propósito, porque muitas vezes está registrado na Bíblia, o Senhor não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. O Senhor às vezes não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas Ele livrou na cova dos leões. Eu já quero começar profetizando na tua vida nessa manhã. Talvez você esteja passando uma tempestade, e é nessa tempestade que o Senhor quer te livrar nessa manhã. Se você recebe, se expresse. Talvez não tenha te livrado você da tempestade, mas é na tempestade que Ele vai te livrar e vai te dar a vitória. Eu não errei quando coloquei esse tema, foi a propósito, porque a Bíblia resiste a vários fatos, como eu coloquei agora, que Ele não nos livra, às vezes dá, mas é na. E hoje é manhã dele te livrar da tempestade que tem assolado de repente a tua vida. Você recebe? Vamos aprender um pouco com essa tempestade. No versículo 35, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem, vamos para a outra margem do lago de repente. Ou seja, eu vou junto com vocês. Vamos, passemos, vamos estar juntos. Eu vou estar com vocês, vamos passar juntos, vamos estar juntos. Ele disse: eu vou junto com vocês. Jesus entrou com eles naquele barco, querido. Nessa tempestade, Jesus se faz presente. Ou seja, é como ele disse: estamos juntos, nós vamos juntos nessa tempestade. Nós vamos entrar juntos nesse barco, não vamos passar para outra margem, mas eu vou com vocês. É assim que ele disse aqui nesse texto. Mas no versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Se o barco afundasse para os discípulos, afundaria para Jesus também? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque ele estava no barco com os discípulos. Então, se o barco de repente naufragasse, Jesus também seria vítima daquele naufrágio. Até porque ele seria até apanhado de surpresa, assim não, porque ele estava dormindo. Os discípulos não conseguiam nem se aquietar, porque estava diante de uma tempestade, estava acordado, de olhos arregalados, numa situação difícil. E Jesus no seu travesseiro, dormindo só de boa. Então, se o barco afundasse, Jesus também se afogaria também com aquele barco, amém? Principalmente para ele que estava dormindo. Jesus não deixa algumas lições com essa tempestade. Tem tempestade que vem na sua vida para lhe mostrar quem é o seu Deus. Tem situações que acontecem comigo, com você, que é exatamente para nós sabermos quem é o nosso Deus. Quando está tudo bem, está tudo na bonança, de repente você nem dá muita importância para Deus. Mas quando a tempestade chega, é exatamente para mostrar para mim e para você quem é o meu e quem é o seu Deus. A tempestade que vem para nos ensinar, querido, para nos mostrar o poder do nosso Deus. Para mostrar o que Ele pode fazer ao seu respeito. É na tempestade, é na guerra, é na luta. Ela vem exatamente para nos ensinar. A tempestade muitas vezes nos ensina muito mais coisa do que a bonança. A situação difícil, a escassez, muitas vezes nos ensina bem mais. É um professor, mais do que quando está tudo maravilhoso. Porque a tendência do ser humano, não é com vocês, é outra pessoa lá fora. Quando está tudo bem, ele se esquece de Deus. Mas a tempestade às vezes vem na vida dele, que é exatamente para ele depender tão somente de Deus. Você que está passando por alguma tempestade e não consegue resolver, eu não consigo ver uma saída, de repente você já fez de tudo e não tem. Nessa manhã,
eu quero dizer para você como é que você vai resolver essa tempestade. Você recebe? Vocês querem saber? Versículo 38 e 39, diz assim: eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. E o vento aquietou-se e fez grande bonança. Então, para você que está passando uma tempestade, o segredo: desperte Jesus. Desperte Jesus, acorda Ele que está aí dentro de ti. Mas primeiramente você precisa também despertar com relação a Ele. Mas desperte Jesus. Os discípulos estavam numa tempestade, quando eles viram que não conseguiu resolver só, eles foram lá e acordaram o mestre. Então está passando uma guerra, uma tempestade, desperte Jesus que está dentro de ti. Quantos aqui tem Jesus na sua vida? Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então é momento de você estar passando uma guerra ou não. Desperte Jesus, acorda Ele. Senhor Jesus, tu não está percebendo o que eu estou passando? Senhor Jesus, desperta Ele, clama, grita por Ele. Desperte Jesus nessa manhã. De repente você está passando uma tempestade, você não consigo ver a saída. Eu não tinha uma solução para a minha vida, meu Deus. Hoje é amanhã de você despertar Ele. Desperte Ele. Clame por Jesus. Nos momentos difíceis, clame por Ele. Clame para a pessoa certa. Os discípulos não adiantaria reclamar para os outros. E agora, Pedro, tu que é especialista em pescaria, tu conhece o mar, adiantaria? Estavam todos no mesmo barco, na mesma situação. Reclamar para a pessoa certa. No máximo que você pode é pedir: minha líder, meu pastor, meu líder, minha apóstola, me ajude a despertar Jesus na minha vida. Mas cabe a mim e a você despertar e acordar Ele, clamar para a pessoa certa. De clamor, eu gosto muito desse texto lá de Bartimeu, Marcos capítulo 10. O homem cego, ele ouviu que Jesus ia passando em Jericó. O que ele faz? A atitude desse homem me chama a atenção. Ele perguntou: que barulho é essa? É Jesus, Nazareno, Jesus de Nazaré que vai passando aqui. A atitude desse homem foi tremenda. Ele clamou por Jesus. A multidão chegou para ele, alguém chegou para ele: ó, cala-te, não perturbas o mestre. Aí a maior atitude dele foi essa, ele gritou mais alto, ele clamou mais alto. De repente você tem clamado bem baixinho, mas hoje é manhã de você clamar bem alto por Ele, porque Ele quer cessar essa tempestade na sua vida. Clame. Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é socorro bem presente na tempestade, querido. É o nosso Deus. E o que eu entendo aqui é que Ele é socorro bem presente, porque às vezes até um discípulo, um amigo seu, até sabe da tua tempestade, mas ele só toma conhecimento, mas ele não está presente. Já aqui o nosso Deus, Ele é socorro bem presente. Ele participa, Ele está contigo, assim como Jesus estava naquele barco. Então clame para a pessoa certa, amém? Você recebe? Ele vai repreender o vento e acalmar o mar, você recebe? Jesus vai trazer bonança na sua vida. Ele vai trazer paz, alegria na sua vida. De repente você está aí, não vê motivo, chegou o último mês do ano e você tem só experimentado tristeza, dor, tempestade, tem te assolado. Você me diz: meu Deus, cadê o Deus? Hoje é amanhã de você despertar Ele, porque Ele quer trazer uma bonança na sua vida. E se você recebe, dê um aplauso para Ele. Já começa a despertar Ele com as suas palmas, com o seu glória a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Para vencermos as tempestades, nós precisamos mudar também a nossa ótica. Os discípulos estavam olhando para a tempestade e não receberam, não perceberam a solução. Onde estava a solução para aquela tempestade? Dentro do barco com eles. E às vezes isso acontece conosco. Nós estamos dando mais crédito à tempestade, à dificuldade, e às vezes não olhamos para a resolução do nosso problema. Eles estavam mais envolvidos com aquela tempestade e não perceberam a solução. Estavam tão envolvidos com a tempestade que não perceberam que a solução estava no barco com eles. Mude o foco. Pare de olhar para a tempestade e a dificuldade da sua vida. Pare. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe, tudo que você muito foca, ele tende a crescer. Às vezes nós vamos dando crédito demais às tempestades, só falamos nela,
E esquecemos de dizer ou de declarar que o nosso Deus é o Deus que fecha a boca do leão, amém, querido? É o Deus que dá vitória, é o Deus que traz abundância. Os discípulos de repente estavam todos envolvidos naquela tempestade, e a solução estava do seu lado. E numa paz de criança dormindo Jesus. A solução estava do lado deles. Estava no mesmo barco com eles. A tempestade, guarde isso na sua vida, terá a dimensão que nós damos a ela. A tempestade, ela terá a dimensão que nós demos a ela. Tem pessoas que Deus já fez um milagre extraordinário. Ele está preso lá no passado, ele só fala da tempestade que ele envolveu. Qual é a tua tempestade? Qual é a dimensão que está dando para ela? Qual é o crédito que está dando para a tua tempestade? Quando nós damos mais crédito à tempestade, esquecemos do Senhor, não, cada dia o vento vai aumentando na sua vida. Mas hoje é manhã de você aprender a não dar tanta dimensão à tempestade. A solução estava do lado. A solução para a sua tempestade está aí dentro de você. Está aí com você, está dentro de ti. Uma certa vez eu conversando com uma pessoa, ele me disse assim, Valdo, bom era naquele tempo. Eu digo, que tempo, homem? Em que Jesus andava na terra pregando o Evangelho. Eu disse, com certeza era muito bom. Mas o melhor é hoje. Por quê? Porque Ele hoje habita dentro de nós. Ele hoje está dentro de cada um. Então, se você está passando uma tempestade, desperte Ele, acorde Ele. Tire os seus olhos da tempestade e ore para Ele. Amém? Você recebe da parte do Senhor? E eu gosto de um exemplo muito bom que eu trouxe. Davi e Golias. Davi e Golias. Querido, eu não vejo no texto de Davi e Golias, quando se enfrentaram naquela guerra, eu não vejo em momento algum Davi chamando o Golias de gigante. Quem chamava de gigante, a própria Bíblia diz que ele era gigante, era realmente. O exército de Saul chamaram ele de gigante. Todo ali o próprio Saul era gigante. Imagine 40 dias esse gigante afrontando o povo de Deus. No primeiro dia de repente nem soou tanto, mas no segundo, no 10º, no 20º, no 30º, de repente aquele gigante foi crescendo. E às vezes é assim na nossa vida. Nós vamos dando muito foco para o gigante. Davi em nenhum momento chamou ele de gigante. Ele chamou de outros nomes. Quem é esse circunciso? Quem é esse para afrontar o Deus de Israel? Davi era apenas um jovem pastor de ovelha, sem experiência de batalha. Golias era um homem de batalha desde a sua juventude. Se olhar no natural, quem era mais forte? Davi ou Golias? No natural, Golias. Davi o derrotou antes mesmo do confronto. Você sabia disso? Pelas palavras que ele proferiu. Querido, a tempestade às vezes está dentro da nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. A ver a tempestade somos nós mesmos que chamamos. Esse dia lá no meu trabalho eu dei uma palavra sobre isso. A tua boca está alinhada com o poder de Deus? A tua boca está alinhada com a palavra de Deus? Ah, o meu salário não dá para nada. Vai ser assim se você disser. Ah, a minha vida está... Ah, vai ser assim se você disser. Mas Davi, ele venceu a batalha sem antes mesmo de ir para o confronto com Golias. Pelas palavras que ele proferia, amém? A postura que nós tomamos nas tempestades nos direciona para a vitória ou para a derrota. Guarde isso no seu espírito hoje. A postura que tomamos na tempestade nos direciona para a vitória ou para a derrota. A solução para aquela tempestade estava com os discípulos no barco. A solução para a sua vida está em Jesus. É Ele que vai cessar essa tempestade. A solução para mim e para a sua vida está em Jesus. Está em Jesus. Tudo para toda a nossa vida está em Jesus. Se Jesus estiver no seu barco, na sua vida, pode até balançar. O barco pode até balançar, mas não afunda. Não vai naufragar. Estou sentindo o balanço aqui. Mas Jesus está contigo? Tá. Vai balançar, mas não vai naufragar. Você recebe isso? Você não está só, querido. Como eu disse, no socorro bem presente. Tem situações na nossa vida que nós até achamos que estamos só. Mas nós nunca mais estaremos só. Você não está só. Jesus está com você. Jesus está na sua vida. Jesus está no seu casamento.
Jesus está no seu barco. Então você não está só, você recebe isso? Os discípulos entenderam que não havia limites para Jesus. Ele não tinha poder apenas sobre os demônios, não tinha poder apenas sobre as enfermidades, mas também tinha poder sobre a natureza. Foi a primeira vez que Jesus demonstrou o seu poder sobre a natureza. Por isso era importante que eles passassem por aquela tempestade. Vou lhe dizer uma coisa, talvez você não goste. Tem tempestade que vem na minha e na sua vida, que é para nos fazer crescer. Às vezes parece que é necessário a gente passar por uma tempestade. Uma das maiores tempestades que eu conheço na Bíblia foi o que Jó passou. Mas no final do texto ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem tempestade, eu não sou nenhum masoquista dizer que eu gosto de tempestade, não. O pastor pensa que gosto não, querido. Mas a gente vê o resultado que Jesus faz na minha e na sua vida. Às vezes outras pessoas vão ser alcançadas pela tempestade que tu venceste com Jesus. Outras pessoas vão ver, meu Deus, o que Deus fez. E vai ser assim também na tua vida. Não quero profetizar a tempestade, não. Eu quero profetizar o aprendizado que tu vai ter na tempestade. Você recebe isso do Senhor? Naquele momento eles cresceram. As tempestades servem para conhecer melhor ao nosso Senhor. Somente quem aceita o desafio de atravessar para outra margem, cresce e conquista e dá testemunho do que Deus fez na sua vida. O texto termina dizendo assim no versículo 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Somente saberão quem é Jesus quem tem intimidade com Ele. Tem alguém que tem intimidade com Ele aqui? Então você sabe quem é Ele. Os que estão junto com Ele no barco e no mar da vida. Os que enfrentaram e também venceram as tempestades juntos. Esse aí pode dizer, eu sei o que Deus é na minha vida. Eu sei o que Deus é na minha vida. Eu sei o que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Quando você entrou no barco com Ele, você passou na tempestade, você venceu, aí você tem respaldo para dizer quem é Jesus na minha e na sua vida. Na sua vida, principalmente. É quando nós enfrentamos a tempestade juntos. Amém, querido? Agora vamos ver outra tempestade. Está lá em Mateus capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomaram de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Querido, nessa tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar diante dele, para o outro lado. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco e dormindo. Vocês já ouviram falar isso? Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco. Jesus disse aos discípulos que iria depois. Vocês vão, que depois eu vou. Só que Jesus não disse como iria e nem que horas ele iria. Deixa eu lhe dizer algo. Tem tempestade que vem para mostrar que o tempo e o modo é dele, não nosso. É tudo no tempo dele. E o modo é dele. É ele que determina. O poder está sobre a vida dele. Então o tempo e o modo como ele vai cessar a tua tempestade é com ele. É ele quem faz. No versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. 3 horas da madrugada, com fortes ventos, os discípulos todos com medo. Lembre-se que nem de repente, nem todos
que estavam no barco, de repente eram pescadores, ou tinham experiência com o mar. Nem todos tinham experiência com aquela situação, com o mar. Uma forma aqui, coloquei, de repente Mateus, que é até o texto sobre Mateus era cobrador de impostos, talvez não sabia nem o que era o mar, talvez fosse a sua primeira experiência ali com aquela tempestade. De repente foi a primeira vez que Jesus já tinha passado por uma tempestade agora, mas Jesus estava junto, e agora Mateus está lá naquele barco, e de repente vem um grande vento, uma tempestade, como o texto diz, mas só que dessa vez Jesus não está com eles. Deixa eu lhe dizer algo que Deus falou comigo. Às vezes a tempestade chega na nossa fragilidade. Assim como eu estou dizendo, não tenho texto bíblico para justificar isso, que talvez Mateus não fosse experiente com o mar, não conhecia sobre pescaria, como eu disse, ele era cobrador de impostos. Mas muitas vezes a tempestade chega na nossa fragilidade, naquela situação em que você não está preparado, aquela situação que você de repente diz, não, isso aí não vai acontecer comigo. Às vezes a tempestade chega nesse momento, onde não estamos com estrutura, de repente até para enfrentar a tempestade. Eu posso dizer aqui, de repente, um diagnóstico médico. Às vezes nós não estamos nem esperando, não, eu tenho uma saúde, está tudo bem comigo. E de repente nós somos afrontados, nós somos surpreendidos com a tempestade, onde nós não estamos preparados para enfrentar. O texto diz que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles pensaram tratar-se de um fantasma. Eles ficaram aterrorizados, quando alguém de repente grita e diz assim, é um fantasma. Ninguém correu porque não estava em terra firme. E eu quero dizer aqui, não tinha nenhuma mulher naquele barco. Era só homem. Mas não saíram correndo porque estavam em alto mar. Mas que estavam todos com medo. Primeiro porque Jesus não estava com ele no barco. Imagine, de madrugada, um vento forte, uma tempestade. Estavam todos com medo. Veja o que o medo é capaz de fazer. Para você que de repente está com medo aí. O medo, ele nos paralisa. O medo nos faz confundir as coisas. Os discípulos confundiram Jesus com um capeta, quando disseram, é um fantasma. O medo faz você ver demônio onde só existe Deus. O medo freia a nossa fé. O medo. Uma situação, uma tempestade vem, o medo é tão grande que você pensa que perde a fé diante da tempestade. Onde a tempestade é para ativar a tua fé. Mas às vezes a tempestade rouba a nossa fé. Ninguém acreditou e teve fé que era Jesus que vinha andando sobre as águas. O medo é a certeza que vai dar tudo errado, querido. Quando a fé é a certeza que e a convicção que tudo vai dar certo, amém? Mas o medo é a certeza que tudo vai dar errado. No versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não temas, eu quero profetizar isso na tua vida hoje. Você que está de repente assolado por uma tempestade, está com medo. Ele diz para ti hoje, não temas, sou eu. Sou eu que estou na tua vida, sou eu que estou na tua empresa. Sou eu que estou na tua casa, não temas. Sou eu que estou nessa enfermidade. Sou eu, não temas. Ei, sou eu. Eu estou aqui. Os discípulos estavam debaixo de uma palavra, vão para outra mais que eu vou. Se Jesus disse que vem, ele vem. Se Jesus disse que vai na sua casa, ele vai. Jesus disse que vai curar essa enfermidade, ele vai curar. Se Jesus disse, eu estou contigo, ele está contigo. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa ou dê mentira, ele é Deus. Não temas, sou eu. Olha o cuidado de Jesus. Ele viu que os discípulos estavam com medo, todos mundo assombrados. Ainda confundiram ele com um fantasma. Não temas, tem de bom ânimo, te alegra, homem. Te alegra, mulher, sou eu, não temas. Agora veja a atitude de Pedro diante daquela situação. Versículo 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tem tempestade que vem na sua vida, só para saber o que você vai fazer quando ela chega. Qual é a tua atitude diante da tempestade?
Qual será a atitude quando a tempestade chegar na sua casa? 12 homens amedrontados, um se levanta e diz: se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro, ele disse para Jesus como ele gostaria de ir até Jesus. Eu acho tremendo esse texto. Jesus, se és tu, entra aqui no barco. Foi isso que ele disse? Não. Jesus, se és tu mesmo, cessa essa tempestade, vem para cá, para o barco, para a gente chegar logo na outra margem. Ele disse a condição para Jesus: se és tu, Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. Ele deu um modelo, como ele queria ir. Eu acho isso tremendo. Sobre as águas. Era como se Pedro dissesse: independente da tempestade que está ao meu redor, eu sou capaz de fazer o que o Senhor faz, porque eu sou o seu discípulo. Tem algum discípulo de Jesus aqui nessa manhã? Pedro disse assim: independente do que está acontecendo, essa tempestade está assolando, mas eu sei que eu sou capaz de fazer o que tu faz, porque eu sou o teu discípulo. O discípulo é aquele que segue, o discípulo é aquele que faz. Jesus mesmo disse assim: vocês farão obras maiores do que eu. Nós jamais seremos maiores do que ele, mas faremos obras maiores do que ele. Então, se o meu líder, o meu pastor, que é o bom pastor Jesus, se ele consegue andar sobre as águas, eu que sou seu discípulo, eu também vou conseguir. É isso que Pedro passa para mim, essa mensagem. Como eu disse, ele podia arrumar outro método. Senhor, se és tu mesmo, prova aí, se é esse vento aí. Nós estamos aqui todo apavorados. Só não corremos porque estamos dentro do barco. Mas se és tu, oh meu Deus. Ele colocou uma condição para Jesus. Querido, tem tempestade que vem na sua vida para te ensinar a sair do barco. Porque sair do barco é fazer o que ninguém fez, ou o que ninguém faz. Quando saíram do barco? Ei, nem sempre a maioria está certa, viu? Jesus curou 10 leprosos, um apenas voltou. Aqui tinha 12 discípulos, um apenas saiu do barco. Mandou 12 espias, 2 apenas trouxeram relatório de fé e de bênção. Quem é você? Os que ficam ou os que saem do barco? Quem sai do barco conta milagre a seu respeito. E quem fica no barco conta milagre a respeito dos outros. Quando nós chegarmos lá no céu, você recebe? Vamos chegar lá, vamos perguntar por 12. Quem foi que andou sobre as águas? E Pedro diz assim: eu e o mestre. Os outros não foi, realmente Pedro andou sobre as águas. Vamos fazer milagre a respeito dos outros. Pare de falar milagre da vida dos outros, comece a contar milagre a teu respeito. Quero declarar nessa manhã, tu vai começar a dizer, eu vi o que Deus fez na vida. Não, Deus vai fazer na tua vida. Então quem sai do barco, conta milagre ao seu respeito. E aqueles que ficam, vai contar milagre a respeito dos que saíram. Você recebe isso? Então dê mais uma pausa ao Senhor. Saia do barco, porque o mestre te chama. O barco, querido, aparentemente naquela situação, era o lugar mais seguro, sim ou não? Não era? Em alto mar, qual era o lugar mais seguro, aparentemente? Era no barco. Mas deixa eu dizer algo para você. O barco é totalmente seguro se Jesus estiver nele. Isso é totalmente seguro se Jesus estiver presente. Jesus não estava, Jesus estava fora do barco. O lugar mais seguro é onde Jesus está. O milagre é para aqueles que saem do barco. Hoje, nessa manhã, saia do comodismo. O comodismo impede o sobrenatural. A inércia é inimiga do milagre, querido. Quando você fizer o que ninguém faz, você vai receber o que ninguém recebe. Você recebe? Quando você fizer o que ninguém faz, você vai ver o que ninguém vê. Teve situação ali que só Pedro viu Jesus frente a frente, ali próximo, dentro, fora do barco. É quando você fizer o que você nunca fez. Quando você fizer o que ninguém faz, você vai ver o que ninguém vê. Você recebe isso? Quando você orar como você orar como você nunca orou, você verá a glória de Deus como você nunca viu. Você recebe isso? As maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. Saia da zona de conforto e vá além dos seus limites.
Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo: vem! Sobre a palavra de Jesus, Pedro depositou a sua fé. O texto diz que Pedro andou sobre as águas, mas eu quero dizer, eu ouso dizer para você nessa manhã, que Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Se Jesus tivesse ficado quieto, calado, Pedro tinha saído do barco? Não, mas quando Jesus me disse assim, vem, foi debaixo dessa palavra, foi na autoridade dessa palavra, ele disse, vem, foi que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E ele hoje disse para você, vem para o sobrenatural. Ele disse para mim e para você nessa manhã, vem, sai desse comodismo, sai desse barco aí, vem aqui, vem me encontrar comigo. Ele disse para mim e para você nessa manhã, vem. Então foi sobre a palavra que Pedro andou e foi teu encontro com Jesus, amém? Sobre a palavra de Jesus, Pedro depositou sua fé. Pedro, além de crer, ele também agiu. A fé sem obra é morta. Ele, além de crer, ele agiu. Palavra, mais fé e ação, o resultado é milagre. Você recebe? Jesus te chama hoje de vem. Ele te chama para uma vida no sobrenatural. Não ore para as tempestades, não ore para as circunstâncias. Ore firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa manhã. Se você recebe, dê um aplauso bem forte para Ele. No versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quero declarar na sua vida que a partir de hoje, a tempestade vai cessar. Em nome de Jesus. No seu casamento, na sua vida, nos seus negócios, a partir de hoje, a tempestade vai cessar. Para os homens de negócio, empresário, esse mês que começou hoje é um mês difícil. De repente vem até com uma tempestade, que tem que pagar o salário, mas o 13º, eu quero dizer que o vento vai cessar na sua vida, vai trazer a bonança, vai trazer prosperidade, pelo poder do nome de Jesus. Você recebe isso? Jesus demonstrou que tem poder no céu, na terra e no mar. Esse é o nosso Jesus, querido. Convide Jesus para entrar no seu barco, convide Jesus para entrar na sua vida. Jesus, o Espírito Santo, é cavalheiro, Ele só vai onde Ele é convidado, onde Ele é bem-vindo. Hoje chame Ele, eu não sei qual é a tempestade que está te afligindo, mas convide Ele, desperte Ele, convide Jesus, senta comigo nesse meu barco, entra comigo na minha vida, no meu casamento. E para nós concluirmos, na primeira tempestade, Jesus acalmou primeiro o mar e depois os discípulos. Na segunda tempestade, Jesus acalmou primeiro os discípulos. Calma, não tema, sou eu. Para depois então acalmar o mar. Porque na primeira tempestade, ele estava no barco. Por isso ele acalmou primeiro o vento, o mar. Na segunda tempestade, como ele estava fora do barco, acalmou primeiro os discípulos. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e os mares lhe obedecem? Versículo 41. Na segunda tempestade, os discípulos declararam: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Olha, meu querido. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora dos corações dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também nos corações dos discípulos. E para ilustrar melhor, você confia e descansa num avião, às vezes mesmo sem conhecer o piloto. Você confia e descansa num cruzeiro, eu recebo, sem conhecer o capitão do navio. Você entra num ônibus, você não conhece o motorista, mas você confia e descansa, sem conhecer o motorista. Nessa manhã eu queria que você entrasse na dimensão de confiar no Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Deposite essa fé, confiança em Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, descansa no braço dele, porque ele tem controle de todas as coisas. Jesus está aqui para acalmar a tempestade que possa estar te afligindo. Ele quer trazer paz e bonança na sua vida. Você recebe? Querido, Jesus acalmou a tempestade de dentro e de fora para mostrar que não tem limites para o seu poder. E esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã.